Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar de cabeça na publicação italiana Trite, para tentar entender a perspectiva única que ela tem sobre o mundo. A ideia aqui é ver como cultura, sociedade e fé se conectam, sabe? E formam uma visão de mundo bem coesa e também bem instigante. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a base dessa perspectiva da Trace. Depois, vamos dar um pulo na Europa para analisar um paradoxo bem moderno. Daí, a gente aterrissa no Brasil para ver uma resposta que vem da comunidade. E para fechar, vamos explorar essa busca por sentido que está em todo lugar na nossa cultura. Bora começar? Ok, vamos lá. Primeiro ponto. Para a gente entender o resto da conversa, tem uma pergunta que a gente precisa responder logo de cara. Qual é, afinal, a base dessa perspectiva sobre o mundo? E a resposta está aqui no lema oficial deles: Atualidata, la nostra perspectiva sul mondo. Ou seja, atualidade, a nossa perspectiva sobre o mundo. E essa frase, gente, é a chave de tudo. A questão aqui não é só dar notícia, sabe? É oferecer uma lente, um jeito específico e unificado de olhar e interpretar o que está acontecendo no mundo. Beleza, agora a gente muda de cenário. Vamos para a Europa, onde estão rolando dois fenômenos que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que dizem muito sobre o nosso tempo. E tudo começa com um debate sobre inteligência artificial, que levanta uma pergunta fundamental. O que, no fim das contas, define um ser humano? Essa questão, que vem de um papo com o filósofo Miguel Benassayag, bate fundo, né? Pega bem no centro da nossa ansiedade moderna. Porque conforme a IA avança, a gente é forçado a se perguntar o que nos faz humanos. E a distinção que o Benassayag faz é genial. Pensa bem, uma máquina se define pela sua função, pela performance, por funcionar. Já o ser humano? O ser humano se define pelo desejo. É uma força que vai muito além do que é útil, é imprevisível, não dá para colocar num algoritmo. É justamente a nossa imperfeição, essa busca que nunca acaba, que nos define. E olha que curioso, enquanto a gente está nesse debate filosófico sobre tecnologia, uma coisa totalmente inesperada está acontecendo num dos países mais seculares da Europa, a França. Presta atenção nesse número. 17.788. Esse é o número de batismos de jovens e adultos na França em 2025. É o dobro do que foi registrado só 2 anos antes. Num país que é visto como o auge do secularismo, isso não é só um dado estatístico, né? É um movimento que vai totalmente na contramão da narrativa cultural que a gente está acostumado a ouvir. E o mais impressionante é o que vem a seguir. Dá uma olhada nessa citação. A própria liderança da igreja admite que não dá para dizer que isso é fruto de alguma estratégia deles. Para eles é algo espontâneo que surge de um lugar muito mais profundo e talvez até inexplicável. Ok, agora a gente sai da Europa e vem pro Brasil. E aqui a gente encontra uma resposta bem diferente para esses desafios do mundo. Não é uma resposta filosófica, nem uma tendência cultural, mas sim ação. Ação concreta. Essa frase aqui foi o lema de um evento chamado Rio Encontros. A caridade é o único tesouro que cresce dividindo-o. Mas calma lá, a palavra caridade aqui tem um sentido bem mais profundo do que a gente imagina. Não é só doar dinheiro ou fazer filantropia, não. Tá, mas como essa ideia vira prática? Bom, o evento se apoiou em 3 pilares principais. Primeiro, compartilhar a necessidade do outro. Segundo, a educação como um jeito de resgatar a dignidade. E terceiro, construir o bem comum, juntos. São respostas bem pé no chão para problemas bem reais, né? E essa definição aqui resume perfeitamente a ideia. A caridade, por essa ótica, é um jeito de encontrar sentido. Porque quando alguém compartilha a necessidade de outra pessoa, não está só ajudando. Os dois juntos começam a olhar para um destino em comum, para um significado maior. Agora, para fechar, vamos dar um passo atrás e olhar para um tema que amarra tudo isso que a gente viu. Essa busca universal por sentido que aparece em todo canto da cultura de hoje. E essa busca toda levanta uma pergunta. Como é que se preenche um vazio tangível? Essa expressão é ótima, né? E ela conecta 2 universos que parecem super distantes, o da popstar Rosalía e o do escritor Javier Cercas. Os dois, cada um do seu jeito, estão falando sobre um sentimento de vazio que é quase físico, uma marca do nosso tempo. E essa citação do Cercas é de arrepiar. Ele não está falando de uma ideia, de uma filosofia. Ele fala que a angústia dele ocupa um espaço físico dentro dele e que esse espaço é uma ausência tangível. E ele dá nome a essa ausência, a ausência de Deus. Aí a gente chega num paradoxo muito interessante. Pensa só, se uma ausência pode ser sentida, palpável,
De certa forma, ela vira uma presença, vira uma coisa que não dá para ignorar. É a pergunta que a cultura, através dos artistas, não para de fazer. Uma presença que insiste, que quer ser ouvida. Então, resumindo a nossa conversa, a gente consegue ver um fio que conecta tudo. Começa com o desejo humano, aquilo que máquina nenhuma consegue imitar. Passa pela resposta social, que é encontrar sentido ao compartilhar a necessidade do outro, e termina no eco que isso gera na cultura, com a arte expressando esse vazio profundo. No fim, tudo aponta para a mesma busca fundamental. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Num mundo com tantas vozes, tantas narrativas brigando pela nossa atenção, qual é o valor de ter uma perspectiva única, unificada? De ter uma visão de mundo que tenta, contra todas as chances, encontrar um sentido para tudo isso? Fica aí a reflexão.